Mais de 150 cursos de qualificação. O CVT abre mais do que as portas do emprego. Abre caminhos para o futuro melhor. Dicas do SBT para uma vida saudável. O câncer de próstata é o tumor mais comum em homens acima de 50 anos. Reduza os riscos com uma vida mais saudável. Não fume, consuma mais peixes, frutas e legumes e menos carne vermelha. Controle o peso e pratique atividades físicas. E não se esqueça, a partir dos 40 anos, faça o PSA e o exame de toque anualmente. Um oferecimento Centro Avançado de Urologia do Hospital São Vicente de Paulo. Uma explosão de perfumes que vai te impressionar. Samp adora vem com cápsulas pro cheirinho ficar na sua roupa. O perfume vai durar e durar. Samp tem mais perfumes que duram muito todo dia. Samp tem mais perfumes que duram muito todo dia. As cápsulas de perfume fazem o cheirinho durar muito mais. Experimente! O Pronatec está levando qualificação profissional para mais de 6 milhões de jovens e trabalhadores. E até o final deste ano serão 8 milhões. O caminho de oportunidades de crescimento profissional está aberto para você. Acesse o site do Pronatec e conheça as oportunidades na sua região. Pronatec. Cada brasileiro que cresce faz o Brasil maior. Ministério da Educação. Governo Federal. O governo de São Paulo não considera um problema manter alguns dos chefes do PCC no mesmo presídio no interior paulista. O Conexão Repórter mostrou imagens inéditas na TV de reuniões de Marcola com os comparsas no pátio da penitenciária. Estas são imagens inéditas do chefe do PCC, Marco Williams Erbas Camacho, o Marcola. Ele está no pátio do presídio de Presidente Venceslau, ao lado do número 2 da facção, Júlio César de Moraes, o Julinho Carambola. O outro homem é o irmão de Marcola, Alejandro Camacho. O sinal toca, é hora dos presos irem para as celas. Marcola, considerado um detento de comportamento exemplar, é o primeiro a obedecer. A rotina na prisão dos comandantes da facção criminosa foi mostrada pela primeira vez na televisão brasileira pelo Conexão Repórter, de Roberto Cabrini. Vira de costas. Vira de costas. Vira de costas. Quando Marcos Erbas Camacho, o Marcola, líder do PCC, sai para o banho de sol, é recebido com indisfarçável solenidade. Quase uma veneração. Os bastidores do primeiro comando da capital, o temido PCC. E esse é seu escritório central, um presídio supostamente de segurança máxima. O local de onde ele comanda, segundo o Ministério Público, cerca de 3 mil homens. Ou, segundo os presos, 20 mil, que estão dentro e fora dos presídios. Esta é a Penitenciária 2 e Presidente Venceslau, a P2. Um presídio de segurança máxima com 800 presos, que muitos deles chamam de a cidade do crime. Desde 2006, os principais líderes do PCC estiveram presos aqui. Como são as conversas entre os principais líderes da organização? Durante semanas, investigamos os encontros com a ajuda de especialistas em leitura labial. Constatamos que os diálogos sobre crimes são rotineiros na P2. Para facilitar a compreensão dos trechos que conseguimos identificar, usamos a técnica da dublagem. Aqui Marcola conversa com Boi Branco sobre um provável homicídio. Mas
Mas ele não sabe de nada, né? Não, ele não sabe de nada. Os malucos vão matar ele. Aqui, Birosca discute com outro integrante da facção sobre uma possível encomenda de assassinato. O cara tá vacilando. Aí não dá, meu. Moleque é muito novo. Quantos anos ele tem? Eu sei, quero que se lasque. Quando é pra matar, mano, morre logo. Pá. Isto aqui é uma assembleia legalizada, é um encontro, uma reunião a céu aberto legalizada em que o governo deixa e finge que eles não estão tramando nenhuma ilicitude. A demonstração dessas imagens, de outros documentos e de outras investigações que estão em curso servem exatamente para levar a conhecimento da sociedade de um problema extremamente grave que precisa ser combatido a todo custo. O governo de São Paulo prefere não admitir o erro de manter juntos, no mesmo presídio, os chefes do PCC. A aposta para interromper a comunicação do crime organizado voltou a ser, mais uma vez, o uso de bloqueadores de celulares nas principais penitenciárias do estado. Hoje o presidente Venceslau já tem bloqueador de celular, como a Avaré também já tem. Nós vamos nas principais penitenciárias de São Paulo, de novo, primeiro do país, inovando, todas elas com bloqueador de celular. O bloqueio tem funcionado. Desde o início do ano, nenhum preso conseguiu falar em celulares no presídio de Presidente Venceslau. O equipamento custou 31 milhões de reais aos cofres públicos. Uma fortuna para consertar o absurdo. Celulares continuam entrando facilmente nos presídios de São Paulo. A polícia confirmou que o corpo esquartejado encontrado na região central de São Paulo era do motorista de ônibus Álvaro Pedroso. A amante dele é a principal suspeita do crime. Considerado um dos crimes mais misteriosos dos últimos tempos, a identidade do homem que teve partes de seu corpo espalhadas pela cidade finalmente foi descoberta. Segundo o Departamento de Homicídios, o exame de DNA confirma: o corpo esquartejado é do motorista Álvaro Pedroso, de 55 anos. A polícia contou com uma tecnologia inédita no país para descobrir quem era a vítima. Trata-se de um método de reconstrução facial em 3D. Foi através dessa simulação feita pelos peritos que a família de Álvaro pôde reconhecê-lo. Até agora, apenas Eduardo Jerônimo, de 29 anos, foi preso. Ele é o homem que aparece nas imagens puxando um carrinho com pedaços do corpo de Álvaro em Genópolis, bairro nobre da capital, no dia 23 de março. Ele nega ter participado do assassinato, mas diz ter recebido R$30 para descartar os sacos plásticos. O homem que teria deixado a cabeça na Praça da Sé dias depois ainda não foi encontrado. Considerada a principal suspeita do crime, é a amante do motorista. O retrato falado dela está pronto, mas precisa de autorização da justiça para ser divulgado. Nunca deixes de sorrir, nem mesmo quando estiver triste, porque nunca se sabe quem pode se apaixonar por teu sorriso. Gabriel Garcia Marques. O autorretrato tirado com o celular, ou o famoso selfie, virou mesmo mania entre os brasileiros, né? Agora imagina só, Neila, as figuraças que o repórter Celito Esteves encontrou nas ruas se divertindo com as próprias fotos. Vamos ver? Vamos. Como tem gente se enroscando nessa teia e não querendo sair mais. Marmanjo fazendo pose e rindo à toa. Aí, bonito pra caramba, pô. Tem celebridade querendo ficar bem na foto? O presidente dos Estados Unidos compartilhou a dele ao lado do vice. É um momento particular para o mundo curtir ou não. Para muitos não tem tanto a ver com o acaso. O Richard, por exemplo, tem umas de produzir a imagem. Capturar. Quer dizer, as muitas imagens. Só nos últimos 6 meses... Tirei 5.000 fotos, mas publiquei 800. Tem gente que clica menos, mas inventa mais. Aliás, nesse terreno fértil chamado internet, dá para inventar moda, hein? E elas colam, viu? Ah, essa ficou boa. Ficou boa? É, ficou. Todas ficaram, né? Ah, não todas não, né? A maioria. Então vamos lá, mais uma. Licencinha, por favor. Discreta, isso. Sim, porque tem uma modinha que é um tanto atrevida. Compartilhar fotos depois do sexo. Sabia dessa?
Eles fazem a fotinho depois, o casalzinho assim, juntinho. Ah, é? Nossa! Faz e coloca lá, eles encostam no outro assim, faz a fotinho. Ah, eu vou tirar com o meu. E muitos casais já estão se mostrando nesse momento, botando até a boneca pra brincar. Mas por que isso, hein? Que as pessoas gostam de serem diferentes, serem originais, se reinventarem de alguma forma. Um cuidado para não extrapolar sempre é bom. Sem falar que na simplicidade tem muita coisa legal. Olha a ideia da Egley, que bacana. Te chamou elas pro vento aqui? Vem, menina. Peraí, deixa eu tirar uma com vocês, pode ser? Pode. Vem cá. Aí, tá bom? Foto na ventania da tubulação do metrô. Um barato essa brincadeira. Isso já virou moda, é no trabalho, é na praça. Você sai, dá uma volta ali, encontra um amigo, tira uma foto e marca aquele momento. Bom, e se é pra ficar na moda mesmo... Vem, encosta o rostinho, pertinho aí, sorrindo, que bonito. Gostei dessa onda de selfie. Não tirou. Então vai de novo. Sabe que a gente ficou bem junto? E nós ficamos por aqui. Acompanhe agora a sua programação local. Em seguida, César Filho apresenta o SBT Manhã, segunda edição. Fique conosco. E veja outras informações também no site do SBT. Bom dia. Bom dia. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Toque a campainha, a maior variedade de móveis com estilo que todo carioca conhece. Confusão na Zona Oeste, um protesto violento com ônibus e carros incendiados. E até a estação do BRT de Paciência foi depredada. A manifestação aconteceu após um adolescente ser baleado na favela do Aço, em Santa Cruz. Daqui a pouco, mais imagens disso tudo e informações sobre o assunto. O feriado começou violento aqui no Rio. No Complexo do Alemão, 2 PMs ficaram feridos durante troca de tiros com traficantes. Segundo a polícia, eles faziam um patrulhamento de rotina quando foram atacados. E você vai ver também, jovem de 14 anos confessa ter matado o primo de apenas 4 anos de idade. O corpo foi encontrado dentro da máquina de lavar roupas na casa da família, no Complexo da Maré. Olha, mas hoje também é feriado. Para a maioria das famílias, o fim de semana vai ser de celebração. Tem comida, reunião em casa e nós preparamos algumas dicas para a festa da Páscoa. A repórter Aline Grupilo está lá na CADEG. Aline. É possível beber um bom vinho e gastar pouco, Liane, para curtir a Semana Santa. Já. E daqui a pouco também a saída do Rio para o feriado e os eventos desse fim de semana. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira da Paixão, 18 de abril. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. Agora eu vou para um rápido intervalo, mas antes a previsão do tempo. Hoje o dia será de sol, mas as nuvens aumentam no decorrer da tarde. Mínima de 19, máxima de 30 graus. Para o sábado, o dia será de sol com poucas nuvens e não há previsão de chuva. Mínima de 20, máxima de 34. Na Páscoa, o tempo vai mudar. Você vai ver porque a previsão é de sol, com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite de domingo. Mínima de 22 e máxima de 33 graus. Eu volto já. Chegou a hora de mudar a casa com a qualidade da melhor decoração do Rio. Renova tudo, toque a campainha. O estilo que você queria em até 10 vezes sem juros. Home Aeron por R$10 de R$ 89. Sofá Caribbean por R$10 de R$ 79. Sala de jantar Siena por R$10 de R$ 99. E o melhor, entregue montagem grátis. Aproveite, passe em uma de nossas lojas ou compre pelo site. Toque a campainha. Tradição e qualidade para a sua casa. Sabe o que eu acho? Você está com problema de memória, hein? Quer se livrar disso tudo, não quer? Faça que nem eu. Vá pro Memorial. Venha você também para o Memorial Saúde. Ligue agora, 3475-7500. Você já parou para pensar o que mudou na sua vida nos últimos anos? O Ronaldo é garçom, trabalha no centro e mora em Nova Iguaçu. Com bilhete único, a passagem agora cabe no bolso.
A Cris abriu um albergue e recebe turistas do mundo todo. Antes da UPP ela tinha medo, agora ela tem planos e isso muda tudo. A vida da Gabriela e dos vizinhos no Jardim Catarina mudou da lama para o asfalto. O bairro novo chegou para eles também. Pro Jaime mudou na madrugada em que ele entrou na UPA depois de um tombo e saiu de lá para uma vida nova. Mudou muito para a família da Maria, que antes vivia em área de risco e hoje ganhou um lar. Nos últimos anos, o Rio começou a mudar de verdade. Onde não havia esperança, agora existe futuro. O governo do Rio de Janeiro tem feito mais por quem sempre teve menos. Essa é a maior mudança de todas. Sábado de Aleluia, Ricardo Eletro. Esta ação é pra matar o preço da concorrência. Cozinha modulada com torre quente ou guarda-roupas 10 portas 299. Só 299 em 10 sem juros. Sábado de Aleluia, Ricardo Eletro. Já estamos de volta, agora são 7h04. Muito tumulto e quebra-quebra em Santa Cruz. Manifestantes queimaram ônibus e entraram em confronto com a polícia depois que um menino de 12 anos foi baleado. Moradores acusam a PM de ter atirado no garoto. O estado de saúde dele é grave. Esta avenida, que fica na zona oeste da cidade, virou um cenário de guerra. Durante a manifestação, moradores destruíram uma estação de ônibus e atearam fogo em um veículo. Pedras foram jogadas contra PMs e bombeiros. Durante a confusão, uma cena absurda. 2 crianças aproveitaram que o caminhão estava vazio e entraram no veículo. Eles percorreram cerca de 100 metros e bateram num canteiro. Foi um moleque que estava dirigindo a viatura. A via ficou interditada. A manifestação durou cerca de 5 horas. O tumulto começou depois de uma operação policial aqui dentro da favela do Aço, em Santa Cruz, na zona oeste da cidade. Um menor de 12 anos que não teria envolvimento com o tráfico de drogas foi baleado. Os moradores acusam os policiais de terem efetuado o disparo. Brincando, jogando de bola de gude com uma criança mesmo, tava brincando. Do nada ele já caiu, já a perna dele ficou pendurada depois que ele foi tentar ajudar o garoto. Luandson Mendes foi socorrido pelos moradores e levado para o hospital. Ele foi ferido na perna e está em estado grave. Revoltados, moradores incendiaram outros 2 carros e atiraram mais pedras contra os policiais, que responderam com tiros para o alto. A família do garoto pede justiça. O sonho dele sempre foi querer ser médico. Era o sonho dele. Mas, pô, já chegou os policiais para interditar o sonho do menino. Olha, nós tentamos falar com a polícia militar hoje pela manhã, não foi possível, né, até por conta do feriado. Ontem à tarde, a PM enviou uma nota contando o que aconteceu, esse episódio aí de violência, depredação do BRT, fogo em ônibus, isso tudo que a gente já vê nas imagens. Ou seja, essa nota não esclarece grandes coisas. Agora, em relação à situação do menino baleado, é preciso primeiro fazer a perícia, saber se de fato o tiro partiu da polícia ou não, porque, em primeiro lugar, normalmente os moradores sempre acusam policiais, né? É muito leviano aqui fazer qualquer tipo de acusação antes da gente ter realmente detalhes sobre esse caso. Fato é que os moradores, a polícia e os habitantes dessas comunidades não se dão bem, né? A pacificação em alguns pontos do Rio tenta melhorar esse convívio, mas é um convívio historicamente muito difícil. Por isso, quando há confronto, a primeira coisa que fazem é acusar policiais. Eu não vou aqui comentar a respeito antes de saber mais detalhes. Agora, independentemente de onde partiu o disparo, eu fico sempre imaginando o que tem a ver ônibus, né? O que tem a ver veículos, estação do BRT, que afinal de contas a população usa, né? 2 estações ali daquela região de Santa Cruz e Paciência foram fechadas. Ou seja, você imagina a confusão para quem tentava transitar por ali, gente passando pela rua com criança, morador, e não pode, né? Ficou totalmente interditado o trânsito naquela região. Agora vamos esperar para saber mais cenas desse capítulo. E olha, gente, essa história que é de arrepiar. Um adolescente contou à polícia que matou a facadas o primo de 4 anos de idade. O corpo foi encontrado dentro da máquina de lavar na casa do garoto, isso no Complexo da Maré. Léo Santana e Eduardo Oliveira foram até lá. O crime chocou os moradores do Complexo de Favelas da Maré, recém-ocupado pelo Exército. Amigos da vítima também se revoltaram.
O suspeito de 14 anos foi levado em um blindado das Forças Armadas. De acordo com a polícia, ele matou o primo Caio, de 4 anos, na quarta-feira à noite. Os militares tiveram que lançar bombas de efeito moral para conter a população, que queria linchar o acusado. Segundo a investigação, o adolescente sufocou e em seguida feriu a criança com 5 facadas. O rapaz confessou o crime e disse que escondeu o corpo no guarda-roupas da família e depois o colocou dentro da máquina de lavar roupas, onde foi encontrado pela irmã de 13 anos nesta quinta-feira. A família de Caio está muito abalada. O delegado responsável pelo caso disse que durante o depoimento, o assassino foi frio e não demonstrou arrependimento. O autor disse pra gente que ele estava querendo ficar em paz porque ele estava com muito problema e aquela alegria da vítima o incomodava. Se for considerado culpado, o adolescente deverá cumprir medida socioeducativa por no máximo 3 anos. O fato como esse venha trazer uma discussão na sociedade a ponto de nós debatermos isso, ou nós vamos ficar aqui enfrentando essas possibilidades, porque daqui a pouco, sei lá, no máximo em 3 anos, ou seja, antes de completar 18 anos, ele pode já estar na rua. Isso pra gente, isso é um absurdo. E se é um psicopata, vai matar de novo, porque as pessoas não têm o menor remorso do que fazem. Uma criança, né, de 4 anos, porque estava feliz, ia comemorar a Páscoa, a família toda na expectativa, até recebeu esse primo de 14 anos, porque ele veio de Mangaratiba, onde ele morava com a família dele lá, brigado com o irmão, veio morar na Maré. E aí você recebe de braços abertos um rapaz já problemático, mas nunca ia imaginar que ele ia fazer uma atrocidade dessas com uma criança, porque ela estava feliz. Mas é um traço aí, os psicólogos que podem explicar melhor, mas psicopata não tem cura. Vai ficar 3 anos por ser menor de idade, a nossa legislação só permite isso, e se voltar para as ruas, não vai ter o menor remorso, não vai ter a menor culpa de fazer algo parecido de novo. E o repórter Eduardo Oliveira estava no local no momento em que o corpo do menino foi retirado pela Defesa Civil. Moradores, claro, estavam revoltados. Deixa eu ver.